E aí, galera, salve, salve! Para vocês que estão agora nos assistindo, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando um local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, na rede. E no caso dos garotos, serve até a umbra. Isso se os espíritos não botarem eles para correr. Vai depender da negociação que vocês vão ter com os espíritos, que é assim que está agora. Enfim, estamos chegando aqui para... Opa, não é mais Quarta das Trevas? Sim, resolvi mudar, porque 2024, coisas novas, eu tô a fim de meio que canalizar todos os meus esforços para um único quadro em torno de World of Darkness, trazendo de volta aquele título antigo que a gente tinha aqui, que era o Boteco World of Darkness. Sim, vai ficar agora sim todo e qualquer bate-papo, conversa, análise e avaliações, nós vamos agora fazer sobre essa alcunha, Boteco World of Darkness. Hoje, dando continuidade às avaliações das tribos do Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Hoje, sendo sobre a tribo Garras Vermelhas. Mas antes, deixa eu dar aqui o espaço para a galera que está dividindo tela comigo, dar um olá e já dar aqui meio que uma prévia das expectativas para esta tribo de hoje. A começar, não é por ti não, Vivi. Agora quem começa é o Breno. Fala, Breno! Salve, galera! Estamos aí para dar essa continuidade com os probleminhas técnicos aqui da culpa da Weaver, mas a gente dá um jeito, a gente segue na luta. É isso aí. Agora sim, Vivi, tá contigo. Tu é a segunda. Só um minutinho, Raga. Pula pra alguém aí que eu... Pulo. Os problemas felinos resolveram. Então continua. Vamos lá para uma das tribos mais polêmicas de todas as edições. E agora, assim como os Guardiões da Corsa, como o Conselho Fantasma, chegaram renovadas. Então, vamos ver o que nos aguardam os rebutados e recalchutados Garras Vermelhas. É isso aí. Em seguida, chama a Gilda. Oi, gente. Hoje eu tenho 1000 dúvidas. Porque eu pesquisei um pouco antes da quinta edição, para a quinta edição. Então, hoje eu quero aprender. Breno, Viviane, Rodrigo, Maju, hoje a gente tira tudo deles. É pra sugar, hoje é dia de sugar. Então é isso, e para finalizar, Mary Jane está com você. Oi, gente, boa noite. Ou bom dia, boa tarde. Muito polêmico mesmo essa tribo. Acho massa. Boa. Continuando, esse é o clima que a gente vai dar a avaliação desta tribo, Garras Vermelhas, que dá muito o que falar. Então vamos ver o que é dito na sua descrição inicial. E a descrição inicial dos Garras Vermelhas é: eles são a única tribo moderna com uma quantidade substancial... Peraí, chamar de moderna é sacanagem. Puta merda. Mano do céu, eu não tinha nem me tocado dessa expressão. Vocês têm certeza aí, galera da Renegade, que é moderna mesmo? Mas tudo bem, vamos lá. Com uma quantidade substancial de Garou, cuja primeira mudança acontece entre lobos. Como todos os Garou, os Garras Vermelhas sentem raiva no Apocalipse em andamento. E em ver Gaia assassinada pelo bem da cobiça insaciável. Igualmente irritados, os Garras Vermelhas veem as populações mundiais de animais, especialmente de lobos, destruídas pela invasão e direito dos humanos, uma subordinação ruinosa da ordem natural para além dessa mesma cobiça. Mas a raiva é uma energia, e os Garras Vermelhas viram essa energia para dar uma voz àqueles que lhes falta palavras, para agir como defensores para aqueles que não conseguem empunhar as ferramentas da humanidade e para derrubar as construções humanas que profanam Gaia. Nestes caminhos, eles também são uma das tribos mais radicais.
E eles ativamente buscam reduzir a influência da humanidade sobre Gaia, às vezes indo longe para abater populações de humanos onde tal coisa pode ser razoavelmente, para as perspectivas deles, efetuada. Em jogo, os Garras Vermelhas podem esperar arruinar indivíduos e instalações que eles percebem como estarem desafiando o território deles, lugares tutelados, prezados para Gaia contra a intrusão, reduzida à dependência das tecnologias humanas, abata populações excessivas de criaturas que desequilibrariam as ecologias locais e até expurgam uma localização de ocupantes invasivos, humanos ou do contrário, sangrentamente se necessário. Já me adiantando, eles meio que mantiveram essa pegada das edições anteriores para essa tribo, que é: nós vamos arrebentar todo mundo, custe o que custar, porque é Gaia que tem que prevalecer. Principalmente esses malditos seres humanos que ficam destruindo nossa querida mãe. Eles meio que mantiveram essa pegada. Contudo, essa é uma das tribos que tranquilamente poderia seguir de mãos dadas com os crias de Fenris para o outro lado. Fácil, fácil, fácil. Jogar com essa tribo é estar no limiar do Hallglosk. É isso mesmo, né, Vivi? Hallglosk. É muito próximo. E aí começamos os nossos comentários. Não, Vivi, não é tu que vai começar, não. Vai ser o Breno. Breno, tá contigo! Faltou tirar o microfone. Agora, eu acho que agora ajeitou. Gente, esse daqui é outra também. Apesar de que ela também tinha muita gente que era favorável, assim, gostava de jogar. Era também uma tribo que a gente encontrava pouca gente que sabia jogar com ela, né? Entender, lidar. E agora eu percebo assim que a mudança não ocorreu tão grande assim. De todas, assim, eu acho que a que manteve, junto com a dos andarilhos que nós já vimos, a dos roedores, foi assim mantida ainda bastante daquele espírito, até por um lado negativo. Eu sempre vi muito assim da tribo dos Garras Vermelhas como uma tribo para NPCs, quase como os portadores ficaram em determinado momento, até mesmo comparando com os dançarinos. Eu concordo absolutamente contigo, Raga. Ela poderia ter facilmente dançado em espiral junto com os crias, né? E assim, tem alguns pontos mais adiante que a gente vai ver, principalmente aquela parte lá dos profiles, assim, que tipo umas sugestões, que até que dá para entender algum ou outro, mas ela continua, eu acho que assim, num radicalismo que é interessante como elemento de jogo. Eu vejo como muito interessante como elemento de jogo. Me lembra muito os puros dos Destituídos, né, do Chronicle of Darkness, que é interessante ver os puros ali naquele contexto. E eu acho, assim, a visão dos Garras interessante, mas não dentro de jogabilidade, principalmente em uma matilha multitribal, que é uma questão aqui, vou abrir esse parêntese, é uma questão, assim, muito paradoxal no lobisomem desde a primeira edição, que é aquela coisa, assim, do tipo... é raro ver matilhas, alcateias multitribais, só que é raro a gente não encontrar. Eu nunca vi uma mesa de lobisomem que todo mundo fosse da mesma tribo. Já encontrei mesa de vampiro, de mago, em que todo mundo é da mesma tradição, do mesmo clã, né, de linhagem diferente, papapá, mas de tribo, de lobisomem, nunca vi. Então é uma problemática que eu vejo assim, como NPC funciona, mas como para jogador é quase impossível. Beleza. Agora sim, Vivi, você lançar. Pois é, o Breno foi perfeito falando. É uma tribo extremamente radical, tribo, né, porque a gente não mudou o termo ainda, extremamente radical. Por mais que passou por um reboot, a única alteração que teve é uma
alteração pesada para a tribo, mas que dá bastante trabalho de você explicar porque você tá ali. É que agora a tribo aceita humanos, já que a questão de raça para lobisomem é irrelevante, então você pode fazer um garra vermelha humano, mas pela própria explicação do que é a tribo, do que eles fazem, não faz muita lógica ter um humano ali no meio, né? Você, sei lá, pela lógica, você seria super desconfiada, a galera não ia querer você ali. E eu acho que eles tentaram colocar a possibilidade de você ter um humano e não só lobo, para tentar fazer mais jogável, né? E dando os exemplos, alguns poderes assim ali, igual de alguns augúrios, para que você funcione como um humano num jogo moderno. Moderno não, né? Num jogo atual, sabe-se lá qual terminologia tá para hoje em dia, de história, período histórico que estamos, mas para a atualidade. Caso contrário, contemporâneo. Obrigada. Ela continua uma tribo muito difícil de você pôr no cenário por esse extremismo. Porque não é só o jogador que tem que querer esse extremismo. São todos os jogadores que querem. Tem gente que joga monotribal. É muito mais comum você ver no Dark Ages, que ainda não existe nenhuma versão Dark Ages para V5. Provavelmente eles criam, porque o povo adora ganhar um dinheiro em cima. Mas só tem no passado matilhas monotribais, porque era difícil a comunicação e a viagem. Mas realmente o jogo moderno, contemporâneo, é muito raro matilha monotribal. E assim, se você tem uma galera, 5 jogadores, garras vermelhas, num pedaço, você pode fazer um jogo muito rico dessa caçada e dessa luta contra o Weaver. Mas a que custo do Harane, do Halblosk, dos seus personagens? Porque a AW5 traz uma tabela de violência total e últimas medidas no Halblosk, ou no russo, como diz o Bruno Gabriel, e a apatia e a desistência da luta, o abandono da luta no Arano. Então, quando seus personagens vão matar, vão exterminar, para perceber que aquilo não funciona, não deu efeito. É uma tribo prática, porque ela é de lobos. E a gente imagina que o animal é prático e resolve o problema dele o quanto antes, né? Canídeos têm níveis de inteligência para resolver seus problemas do jeito de um bicho. Mas o quanto isso encaixa no jogo, sabe? O quanto encaixa na lei moral, o quanto encaixa no cenário que não vai perseguir essa galera que nem doido. Ou outras tribos que não vão apontar o dedo para ele e falar, ó, deu a mão pro culto de Fenris, tá doido, matou uma vila inteira, sabe? Tipo, como vai ficar? Eles são ótimos para NPCs, eu realmente acho, mas para jogo você tem que adaptar toda a sua mesa, principalmente porque o ban deles é muito difícil. Então, né, acelerando um pouco, você realmente tem que pensar que você quer esses desafios. Tipo, você quer, porque assim, não é uma tribo para ir só de UE. É muito legal você imaginar. Lobisomem, Hulk, só smash. Bate, quebra, morde. Mas, e as complicações que isso tem no cenário do W5? A variar, eu falei muito. Tranquilo. Corta, gente. Gilda, está com você. Então, eu adorei os garras vermelhas, né? Principalmente porque, assim, alguém tem que estar fora da caixinha depois de toda aquela descrição inicial do jogo. Então, assim, realmente eu não tinha pensado, como o Breno falou, que eles seriam ótimos como NPCs, ou a Vivi falou depois, né? Mas, de fato, né, eles são aqueles que estão com a flor da pele. E esse é a flor da pele, quando eu falo de lobisomem, é o lobo que está em fúria, que está indignado, que está revendo as leis, que quer rever as leis, que
quer abrir, talvez, rever pactos, que quer abrir mão dessa civilidade, pseudo-civilidade. Eu acho que tem que ter. Eu acho que ele é essencial no área do jogo, né? Agora, realmente, o cara, para pensar em criar um personagem, né? Ele tem que estar disposto a segurar tudo que o personagem, as limitações. Na verdade, a grande limitação. Aí depende da mesa também, né? Ele pode ser muito dependendo da mesa, ainda bem que não tem essa coisa de todo mundo do mesmo grupo no lobisomem, que seria um tédio, pelo amor de Deus, gente. Uhum. Você consegue imaginar? Imagina. Todo mundo filodoxo, todo mundo igual, Olha que vão tacar chiminagem na sua cabeça, hein? né? Então, assim, é interessante que você tenha, eu acho eles fundamentais. Você tem que ter alguém que te mova, que mova os outros para entender o tempo, para lembrar o tempo todo do o que está em jogo. Uhum. Eu tô pegando Entendeu? bem a tua ideia, Gilda. Né? Muitas das vezes E pode ele ser, é o cara, muitas das vezes ele pode é ser o a louco. força motriz para que algo seja feito. Tem um monte a gente viu um monte já, a gente viu algumas tribos que realmente sequer têm o papel de realmente ir para a luta e encarar. E eles são. Quantos a gente vai ter que fazem a mesma, que tem essa característica? Tem que ter isso no jogo. Uhum. Adorei eles. Mary, sua vez. Eu concordo com a Gilda também. Mas realmente eles são muito polêmicos, porque eles são muito extremistas, né? Eles são uma ideia totalmente extrema mesmo. Eu não tinha Também pensado sobre eles funcionarem como NPC, mas achei genial, realmente. Mas, por outro lado, acabo compreendendo um pouco eles, sabe? Eles são, acho, um pouco injustiçados, até porque eles são a reação de um cachorro bravo que foi maltratado pra cacete, sabe? Mas eles são muito, muito sincerinhos, assim, né? Tipo, não sei, meio polêmico. Mas eu gostei também. Sim. Deixa eu aproveitar aqui um pouco a fala de todos vocês. Eu vou jogar aqui uma polêmica aqui no meio, porque essa característica dos garras vermelhas, principalmente realçada pelo que a Ajuda comentou ainda agora, perpassa muito nas minorias oprimidas em nosso mundo. Tem minorias que sofrem tanto, inclusive a ameaça de morte, que a única reação que elas têm para poder sobreviver é a agressão. Mostrar para o mundo que elas estão sofrendo, que elas estão precisando de espaços para existirem. E aí eu vejo um pouco disso nos garras vermelhas. Não estou dizendo que eles são essencialmente isso, mas eu vejo um pouco neles, porque eles também estão vendo o mundo deles sendo arrebentado, destroçado, pouca gente fazendo de fato coisas factíveis para mudar essa realidade, e eles não veem mais nada a perder a não ser ir pra porrada, para quebrar tudo, para destruir. Eles batem de frente com o sistema mesmo, né? Exatamente. Pode falar. Prestem atenção na construção do texto. Como a tribo, que nem o Bruno falou, ela ainda sofre da descrição dos livros passados e dessa resistência, dessa violência ser mal explicada. As Fúrias Negras também têm reações parecidas. Uhum. Tá lá no texto dela que elas matam pela igualdade e não interessa. Se matar for necessário, elas matam. Olha como lá fala pela igualdade e tá ok, é um texto bonito. E olha que aqui como fala por resistência, é pesado e fala alguma coisa ruim. Te passa a ideia que eles são loucos extremistas. E nas Então. Fúrias, nem tanto.
Gilda, pode mandar bala. É que eu acho que eu defendo, tá? Eu defendo na vida real, politicamente, a violência como ruptura. Não, para muitas, como o Rodrigo falou, para muita gente, e não é pouca, para muita gente nesse mundo, ou vai para violência, ou nunca eles vão ter um lugar ao sol, nunca vão ter Mas isonomia, igualdade. Então é tem que, exatamente eu sou a favor da violência. Nesses casos eu sou. Aliás, a gente só mantém o Estado vivo por absoluta humilhação e conformismo de quem está morrendo de fome. Porque tinham que estar matando todo mundo. Já que todo mundo... Mas o ponto É um é esse princípio. mesmo. É criticado no texto a violência como resistência. Uhum. Sim, Errado. Exatamente isso. O texto ele é todo construído para que a gente ache ruim a violência como resistência. Uhum. Mas vamos Então, lá. tipo, Bora avançar no texto pra gente... profundidade de lobisomem. Bora, já que a Vivi citou o texto, bora avançar um pouco nele pra gente sentir o que o autor ou pessoas autoras quiseram colocar pra ver se a gente concorda ou não. Mas vamos lá, deixa eu botar aqui a telinha pra galera acompanhar. Então, dando prosseguimento, quem são os Garras Vermelhas? Enquanto a humanidade continua na exploração implacável dos mundos, os lugares onde os animais e as presas deles podem medrar em diminuir ainda mais. A própria Gaia está sendo mutilada, repartida em uma infinidade de transações humanas míopes que ameaçam todas as vidas. Com cada passar de dia, o território do lobo e do garou nascido lobo é mais lascada, apoiando-os em um canto metafórico e às vezes literal. Em um animal encurralado é um animal desesperado. Nestas circunstâncias, os Garras Vermelhas se viram para a ação estridente para revidar e reivindicar o território perdido da invasão humana. Os Garras Vermelhas favorecem as soluções decisivas, a extensão de que até outros lobisomens frequentemente pensem a tribo que seja brutal. Arrasar uma cidade até destroços pararia o alastre que se estende como câncer a partir dela. Por exemplo, arrancar a garganta do operador da escavadeira é muito mais imediatamente efetivo do que desafiar as leis de zoneamento ou desvalorizar os balanços contábeis empresariais. No ponto de vista de outros lobisomens da agora despedaçada nação Garou, a perspectiva Garra Vermelha beira o herético. Os Garras Vermelhas com frequência acham que não é a Wyrm que seja o elemento desequilibrado da tríade, mas sim a Weaver, com a sua sempre restritividade se expandindo e a expansão maligna na forma de cidades, desenvolvimento e civilização. Entre os mais extremistas dos Garras Vermelhas, até expressando-se tal como um sentimento é vergonhoso. A Wyrm é uma vítima da Weaver, e as ferramentas da Wyrm têm o lugar delas. Todos os Garou conhecem as histórias do Impérgio, o período quando os lobisomens empreenderam uma guerra aberta contra o mundo da humanidade. Os detratores buscam enquadrar os Garras Vermelhas como revanchistas e apologistas do Impérgio como uma nostalgia por os bons tempos. Contudo, essa caracterização simplifica demais a situação difícil deles e atribui malícia onde o motivo é, na realidade, a sobrevivência. Para os Garras Vermelhas, o Impérgio pode ser a única opção que lhes restou. O esforço Garou é o esforço dos Garras Vermelhas. O resto dos Garou apenas não sabe disso ainda. Bom, tá aí a extensão do texto do que o jogo quer nos passar, do que sejam os Garras Vermelhas. Eu não sei exatamente se concordo, estou mais um pouco para discordar, porque essa nossa conversa prévia que a gente teve agora começa a me trazer um pouco mais à luz de como os Garras Vermelhos deveriam ser. Mas isso é o Haga tendo uma percepção individual que pode talvez ser compartilhada.
Não sei. Breno, pode compartilhar seus comentários com a gente? Vamos de bala. Oi? O som tá indo bem? Tá bom. Tá. Então é o seguinte. Esse teu ponto aí, Raga, eu concordo até certo ponto, né, no que diz como ela deve ser, porque eu teria que, sei lá, um pouco que ignorar os textos das edições anteriores, né, e entrar de cabeça no espírito da W5. E como a Vivi tinha falado, né, existe esse paradoxo de você ter colocado a possibilidade de jogar com hominídeos, né, ter homens nascidos entre os garras vermelhas. E tem um texto muito interessante que é na segunda edição, no livro da tribo da segunda edição, que eles usam um termo lá que é tipo o Canis Sapiens, ou Canus Sapiens, algo assim, que é do tipo, é provável que a tribo dos Garras Vermelhas tenha sido a primeira a ficar mais sábia, justamente porque eles eram lobos durante o Império que vão aprender a pensar, a raciocinar. E eu então pensei assim, caramba, pode ser que agora, antes de ler a parte do W5, né, quando já tinha a notícia que a tribo ia ter hominídeos, eu pensava assim, algo como, então vai ter uma ideia daquele homem ancestral, daquele homem, os primeiros caçadores, do homem que reage à selvageria ao seu redor, sendo mais selvagem ainda. E isso não aconteceu, né? Na verdade, nós temos aí um conflito de como entender isso, né? Como interpretar isso. Porém, quando a gente regressa lá para os Dark Ages, seja o da terceira edição, seja o da segunda, nós temos lá um traço que os garras não carregam mais nas descrições, seja do W5, W20, terceira edição, segunda, que era o de ser a tribo mais sábia, onde as outras tribos paravam para ouvir. Tanto que no Dark Age, um Garra Vermelha, ele é um perfeito teurge, ele pode ser um Galiar, ele tem assim um sentido assim de sabedoria. Tem até uma descrição lá que diz assim, até mesmo os filhos de Gaia baixam a cabeça para ouvir os Garras Vermelhas dando sermões sobre o crescimento das cidades, sobre o mundo está sendo sujo, enfim. Então isso daí eu acho que ainda falta, né? Eu nem creio que isso vai ser suprido, porque é uma tribo muito estereótipo, e eu vejo como um estereótipo necessário, só não vejo como a gente consegue colocar isso para um jogador, para um player, assim. Já vi situações assim bem problemáticas de players que iam interpretar personagens garras e assim, ser aquela violência pura, e às vezes justificada, às vezes tinha razão de ser. Mas fora tudo isso, e aí eu já vou deixar essa pergunta para vocês que leram mais essa quinta edição. O sistema era complicado para se jogar com um Garra Vermelha. Tinha toda aquela restrição de antecedentes e principalmente de habilidades. E ali você ficava, como é que eu coloco, por exemplo, 4 de inteligência ou 5 de inteligência na ficha de um Garra Vermelho? E aí, sem poder ter acesso a diversas outras habilidades. Por exemplo, eu usava dessa forma, né? Quando alguém jogava com lupino, principalmente se fosse um Garra Vermelha, se você quer se comunicar, você tem que comprar linguística. Você não tem uma língua natural humana, você não desenvolveu, você tem uma linguagem, um instinto comunicativo de um lobo. Mas a linguagem, a língua, né, a aquisição dela, ela ocorre a partir de contato, você tem que ouvir. Então fica meio complicado de imaginar como é que esse Garra ia interagir com o resto, né, da matilha. Outra, os fetiches eles são feitos, né, desenvolvidos em formatos para humanoides. Eu ficava pensando, como é um fetiche de um Garra Vermelha, como um bracelete de um Garra Vermelha, um cordão de um Garra Vermelha, ou mesmo as clives,
Como é que um garra vermelho usa clave? Ele usa com a boca? É porque ele não tem isso. É claro que no decorrer do jogo isso vai mudar. E aí a gente entra num outro ponto. No Dark Age talvez até dê para funcionar. Mas quando chega no contemporâneo, não ter um mínimo de computador, que se eu não me engano agora é informática, eu acho que o nome, algo assim. Tecnologia. Não ter tecnologia. Se não tem um mínimo disso, como ele vai combater aquilo que ele está enfrentando? Como ele vai identificar aquilo que ele está enfrentando? Então, eu acho que ainda é uma complicação muito grande e a gente vai chegar num ponto que talvez seja o que eu mantenho uma certa concordância, assim, o que me dá um vislumbre assim, de que eu achei interessante, que vai ser o Totem, que eu acho que dá uma suavizada. Mas, por enquanto, é isso. Boa. Vivi. Pois é, a vida do Garra Vermelha não é fácil. Uma tribo concorda com ele na W5, que são os andarilhos do asfalto, que são o oposto deles. Eles querem infiltrar, entender e usar a tecnologia a favor. Os Garra Vermelhas querem pegar essa tecnologia e destruir, porque a Gilda já falou em outras lives, o nosso conforto do dia a dia é tecnologia e é destrutivo. Ele destrói muita coisa, todo o nosso conforto e o que a gente faz hoje, ele tem o seu nível de degradação do planeta, né? Alguns escalonam absurdamente. E eles são opostos. E é praticamente os únicos dois que têm os olhos muito abertos para que a Weaver é o problema. Uhum. E são os dois que vão ser mais difíceis de sentar para conversar. Claro, você tem um extremismo selvagem do Garra, mas não quer dizer que você precisa ser feito uma besta fera, né? Ou talvez coisas que aconteciam muito e era muito problemático nas mesas com jogadores de Garra Vermelha. A galera fazia na cabeça deles um lobo em forma humana no pior ideia de representação de alguém nativo de uma região tentando falar o idioma do invasor. E aí você vê jogador fazendo Garra Vermelha em forma humana falar me pega, me faz. E isso era assim alguma coisa muito complicada na mesa, porque apesar da, tipo, a W5 precisa urgentemente de um material que existiu nas outras edições, reboot ou não, precisa desse guia para o jogador, que é maluco, como é que tu interpreta um lobo? Uhum. Porque a gente Elas não ouvir esse aprendeu. min deve ter sido dolorido, né, Vivi? Ouvir esse Não, min é o Min complicado. nossa, assim, teve jogador que precisou ser retirado de mesa, porque a gente argumentou, falou que tipo, não dava problema de voz, que a pessoa poderia aprender a falar, tinha linguagem Garus conseguem falar, né? Tinha toda a possibilidade da matilha se unindo para que esse Garra Vermelha conseguisse se disfarçar de humano quando extremamente necessário, para ele não ficar tendo que andar numa forma que ele odeia, né? De uma criatura que ele despreza. Mas tinha jogador que adorava fazer essa ideia de tipo nativo música da Xuxa, sabe? Era uma porcaria. Então a gente precisa de ajuda, pelo menos de uma guia dentro do cenário. Tipo, mas os autores também não sabem o que é ser um lobo. Sim, a gente também não. Mas se você tem algum trabalho narrativo, alguma ideia, uma guia, você evita dessas cagadas na mesa, porque acontecia muito. E virava, não sei se vocês passaram por isso, né? As meninas ainda não jogaram, mas a eterna briga. Se um humano consegue aprender a caçar uma pessoa que só pegou leite na geladeira do mercado, por que um Garra Vermelha não consegue ligar um computador? Porque um lupino não pode aprender a falar. Se todos têm as mesmas formas e a mesma intercalação de alma. Uhum. E isso dava um pau, assim, filosófico, porque os Garras Vermelhas continuam sendo podados de ter perícias no jogo contemporâneo. Então, é aquela coisa, é desafiador jogar, não só porque você está propenso a medidas extremas,
de tipo, vai te levar para o radicalismo da resolução direta e que vai ser mal visto pela sociedade que você tá. Lembrando que lobisomem já é mal quisto pelos espíritos e pelos humanos. Então, entre os seus, você tem preconceitos de outras tribos. Então, assim, é uma coisa para uma ficha que não tem ponto extra, que você, por exemplo, você só anda na sua forma lupina. Cara, um lobo aqui na rua do Brasil. A gente tem a menor ideia do que é isso. O bicho é enorme. Então, o seu personagem tem uma desvantagem muito grande para ser o que ele é, se você não escolher o hominídeo. E aí, porque tu é o bendito fruto no meio daqueles lobos, sabe? Tudo bem, tem a parte espiritual, agora você pode nascer em qualquer lugar do mundo, não precisa ser onde tem população nativa de lobo, onde tem a espécie de lobos e parentes diretos, né? Porque isso já dá outra bafafá. O espírito que comanda o mundo. Mas, porque Gaia, ou Luna, se Gaia morreu e Luna vai mandar em todo mundo, escolheu você. Né? Então, eu acho ainda uma tribo muito desafiadora. Ela é necessária, por isso que eu acho que ela encaixa perfeito como um NPC, um auxílio, um guia, um mentor, qualquer coisa. Mas não é todo jogador que, para uma mesa inicial e com poucos pontos para te dar um conforto na ficha, comprar uma vantagem, né, de aparência de cachorro, que tem agora essa vantagem para facilitar a vida e existir numa cidade, é muito difícil para o jogador. Eu, assim, como jogadora e como, tipo, quem lê o livro, tá narrando o lobisomem para o grupo, eu falo, olha bem, vê como é o jogo e aí você se envereda no Garra Vermelha. Porque ele dá jogo, sim. Ele só é um jogo mais trabalhado. Ele dá... tinha um Garra Vermelha na nossa matilha. Quando eu joguei com o pessoal do Garou Nordeste, com o Bruno narrando. E a gente tinha que fazer altos planos para ele estar junto com a gente. E o lado histórico dele, humano, era um lado super rico, sabe? Tipo, quebrava as pernas da gente na hora que aquele Garra Vermelho abria a boca. Quando o filho do Garra Vermelho falava, sabe? A gente assim, do tipo, mano, o que tá acontecendo? E também tem uma parte que, assim, que um jogador meu fez e eu achei maravilhoso. Quando o Garra Vermelha dele passou pela primeira mudança e descobriu que podia virar humano, ele virou para os outros garus do Caerne e falou: que vantagem eu tenho nessa forma de merda? Porque ele não enxergava direito, ele não ouvia direito, ele não cheirava direito, ele era fraco e não corria direito. Então, por que teu Garra Vermelha queria ficar andando em forma humana? Né? E é um lado que você também não costuma pensar, pelo menos nas mesas que eu tive. Né? A galera pode ter experiências diferentes, mas é o que vem da minha experiência. Desse lado de ser difícil o Garra Vermelha na W5. Porque o jogo tá muito mais urbano. Basicamente era um rock na forma de lobo, né? Pois é. Beleza. Gilda, pode fazer suas contribuições? Estou ouvindo vocês e realmente encaixar o cenário vai ter que ser necessário para você ter um cenário que você permita que você tenha participação ativa de um Garra Vermelha. Também não vejo, eu não vejo como montar com tantas, que seja limitado para montar, entendeu? Eu acho que eu entendo o que vocês falaram, tá? Mas eu enxergo, inclusive eu imaginei, quando eu fiquei estudando as tribos, eu imaginei um idoso Garra Vermelha. Uma pessoa assim, que foi criada no mato, que viveu para lá, que tem uma vida para lá e que não precisa ser urbano, que não quer ser urbano, que não quer ser moderno, né? E que ao mesmo tempo carrega dores, carrega essa marginalização da sociedade, que ela é conveniente e ao mesmo tempo ela molda um Garra Vermelha, que ele realmente vai estar ali, muitas vezes ter o dialeto dele, ter os símbolos deles sociais, né?
e um profundo desprezo por tudo aquilo que ele entende. E muitas vezes aquilo que a gente entende e despreza não precisa ter a mesma forma linguística, né? É interessante você pensar que você pode construir um personagem assim, né? Mas esse é o máximo que eu posso dizer. Adorei também o fato de que, quando ele fala que o problema não é a Wyrm, é a ordem, isso é a ruptura do status quo. É a grande revolução. É uma visão bem revolucionária. Só que ela vem de um lobo, de um personagem que é um lobo, entendeu? Então enfim, quase você põe abaixo, né, a construção revolucionária da coisa, porque você acaba reduzindo ela à violência. Uhum. Mary Jane, pode fazer suas contribuições? Então, eu também estudei sobre as tribos e sobre essa tribo especificamente. E muito, muito, muito polêmica mesmo, porque eu realmente não saberia como jogar com garra vermelha, porque eles estão muito, muito desconfiados, né, de outras tribos e dos seres humanos e, enfim, eles são muito desconfiados de todos e de tudo e de todos. Eles são muito, tem muita rigidez de pensamento, sabe? Pelo que eu consigo tirar dos textos, né? Que eles são muito inflexíveis mesmo, às vezes por crença, por alguma questão pessoal interna, eles não aceitam a tua opinião, assim, eles são mais inflexíveis a alguma opinião por conta de crença, por exemplo, sabe? E eles são sempre muito propensos à violência, né? Então é muito difícil a convivência. Eu não saberia como fazer isso. Muito difícil. Na minha cabeça funciona muito como NPC mesmo. Uhum. Perfeito, perfeito. Vou adentrar aqui um pouco agora numa questão que já foi citada várias vezes entre nós, essa questão de compor um grupo de jogo com garra vermelha. Já foi dito aqui várias vezes que o grupo precisaria sentar para idealizar e articular um jogo com garra vermelha presente. E se alguém... Isso é um posicionamento pessoal, viu, gente? Quem estiver assistindo saiba que é o pensamento do Haga. Gente, RPG é um jogo coletivo e colaborativo. Você, ao sentar numa mesa de RPG, você tem que sentar com a mentalidade de que você não está jogando sozinho. Você está jogando com os demais na mesa. E você precisa, ao mesmo tempo, dosar a sua vontade e também dosar espaço para que os outros possam também aplicar a vontade deles. E juntos construir algo coletivo. Inclusive com alguém que queira jogar com garras vermelhas. A discussão e muito já batido aqui nas comunidades do RPG, a sessão 0 é fundamental para que se possa colocar na mesa todas as vontades, ansiedades, necessidades e limitações para que juntos possam construir um grupo de jogo que possam ao mesmo tempo se divertir e respeitar a diversão do próximo. Então, por mais que jogar de garras vermelhas seja algo desafiador, não vou chamar nem de problemático, é desafiador, é possível com conversa e consenso construir. Então, gente, façam isso. Quem estiver se deparando com a possibilidade de alguém jogar de garras vermelhas, converse, coloque na mesa o que vocês acham e o que deixam de achar, para que no final possa trazer essa diversão. Alguém quer complementar alguma coisa? É exatamente isso. Não é proibitivo. É conversável. É conversável. Eu só queria abrir um parêntese, só para não parecer assim, tá dando carteirada porque é a minha área a respeito da língua. Não é isso, assim. Até porque, como a Júlia comentou,
tem uma linguagem própria dos lobisomens, e aí você não precisa dizer, né, que é justificável por isso e aquilo. Não, é ficcional. Então, ele pode falar normalmente, ser extremamente articulado, ser eloquente, inclusive, né? Tem uma oratória bem diferenciada. Não à toa, tem uma característica que só no lobisomem é diferente, uma perícia, que ela não é chamada de etiqueta, ela é chamada de protocolo, que é justamente por isso, para não parecer que é etiqueta entre humanos, mas o protocolo entre lobos, entre garous, né? Então, enfim, não tem por que ter essa limitação toda que muito jogador coloca na comunicação dos garras vermelhas. Então, só levantando isso mesmo. Perfeito. Então, agora a gente segue para a questão do espírito patrono. O grifo é o espírito patrono dos garras vermelhas. O grifo que se coloca como sentinela contra a invasão da Weaver e nunca prioriza os interesses humanos sobre os dos animais. O grifo e os garras vermelhas são associados com a honra, ainda que uma honra cujo contexto frequentemente escape aos garou, cujo contexto principal é a sociedade dos humanos. O favor que é entregue a eles. O grifo é implacável, um guerreiro feroz diante de chances impossíveis. Os garras vermelhas podem adicionar um dado nos testes de briga sempre que a vitalidade deles fique abaixo da metade. Quem aí já assistiu Berserk, tá aqui justificado. Isso é puro Berserk. O anime lá que o cara varre trocentas pessoas na base do ódio. Mas continuando. Claro que também tem a proibição. O grifo abomina a complexidade e busca simplificar os relacionamentos de seus seguidores comum. Se uma sessão ocorrer na qual o Garra Vermelha faça uso de uma parada de dados de erudição, condução, finanças, armas de fogo, ciências ou tecnologia para reparar ou utilizar, ao invés de subverter e destruir, eles podem recuperar somente um único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole ou perseverança deles. Caraca, vocês acham que não? Que isso não é muito limitador? Mano do céu! Isso é bastante limitador para um personagem que vai jogar com garras vermelhas. Breno, seus comentários. Eu sempre gostei muito de ver esse totem, assim, é um dos meus totens assim favoritos, e ele foi mantido na mesma pegada, no mesmo espírito. Ele casa assim tranquilamente com a tribo, né? Aquela fusão. Uma vez eu fui procurar entender por que tinham colocado esse totem, assim, já que é baseado numa mitologia bem humana e tudo mais, mas dentro dos garras é porque emula os predadores, os dois predadores assim mais líderes de suas respectivas cadeias alimentares. Ótimo, excelente. E esse favor tá maravilhoso, né? Perfeito mesmo. E aqui a gente encerra a parte de ficou bacana. Porque aí vem a proibição que, pelo amor de Gaia, não tem assim como lidar com isso. Eu acho que chega a ser pior que a dos andarilhos, né? Que dos andarilhos eu acho que ainda dá para você circundar de alguma maneira ali, conversando com a sua matilha, mas essa aqui, cara, é muito complicada mesmo. Pega tudo aquilo que a Vivi falou, a Gilda falou, a Mary Jane comentou, o Raga falou de que poderia ser mais flexibilizado e não está. E aí é bem complicado. Por um lado, eu não vejo como tão limitante para um efeito de matilha, né? A matilha pode dar conta disso, né? Ou ter outro lá que resolva por ele. Mas para o personagem, para personagem fica realmente complicado. Até a gente pensar naquela parte final de toda a sessão, de toda a crônica, que é a experiência. E a distribuição dessa experiência ali vai ser com certeza afetada por isso. Então acho que não ficou bacana. Poderia ter uma outra limitação, mantendo-se essa, ficou complicado. Breno, inclusive, só colocando um pouquinho de colher agora,
Eu acho que o que pesou muito aí foram eles terem abarcado erudição. Cara, colocar erudição prejudicou muito o desenvolvimento do personagem no que tange a aprender coisas, inclusive linguística. Pois é, imagina o Teurge, o Hagabashi, o Galliard, o Philodox, o Alron talvez não, mas os outros que precisam disso, em todos os seus âmbitos de efeitos, de conceito, né? Complicadíssimo. Vivi, seus comentários. Pois é, eu tô igual o Breno. O Favor e o Grifo combinam muito. Deixa eu só tirar esse Simba da frente daqui. Ele foge do pai dele para ver aqui apurrinhar, o Baceno. Eu concordo muito com o Grifo. Essa mistura de predadores poderosa e que vai lutar e que vai responder, que vai abençoar essa briga. Eu até colocaria atléticos no meio para permitir esse lobo saltar, correr, nadar, sei que lobo não sobe em árvore, mas escalar um monte para poder fazer estratégia até de caça, porque lobos caçam. E a proibição deles eu acho pesada, porque entendo que é a complexidade, mas você só ter que destruir limita muito o escopo do seu personagem. Você não vai poder consertar, você não vai poder ajudar a galera. Reforça a parte de que o membro da sua matilha vai te ajudar, você não precisa quebrar o seu voto se tiver ali presente, e reforça a ideia que lobisomem é um jogo colaborativo e não é para você brincar de bloco de eu sozinho. Você vai se dar mal. Mas o Garra Vermelha, ele se dá muito mal. Pro jogo mais social, porque o jogo coloca 1000 vezes que lobisomens estão aversos à violência em excesso, ele acaba fechando o personagem só no físico, entendeu? E até para você ser espiritual, você pode gastar para conhecer outras culturas, erudição, você pode ter a tecnologia para se comunicar com outra base, com outro caerno, com qualquer outra coisa, né? Se bem que o livro fala que para ligar um celular, ligar um computador, você não precisa de tecnologia. Você precisa de tecnologia para fazer coisas mais importantes. Então, desde que seu Garra Vermelha, que foi o que aconteceu na minha mesa, tenha o celular mais velho possível, mais antepassado possível, e use só para sobrevivência, que aí ele não tem que rolar o dado, você consegue. Mas é um jogo muito restritivo. Você tá ali no meio. Tipo, imagina dividir a matilha. Eu sei que a gente, como narrador, odeia dividir o grupo. Quando o pessoal fala, vai 2 para cá, 2 para lá, a gente, narrador, já torce a cara. Ou abre o sorrisão, porque a gente quer lascar todo mundo para nunca dividir o grupo. Mas se você for com o cara errado do seu grupo, você corre muito risco de quebrar, porque você colocou na sua ficha, você nunca vai poder rolar. Eu uso erudição, mas eu leio rápido e queimo o livro depois. Eu mordo o livro depois. Eu babo no livro depois. Ou eu mastigo o celular. É uma saída. Parece ridículo, mas é uma saída. Morder o livro me quebrou muito agora. Aquele material todo, sabe, tipo, montado ali pelo Fiana para te passar uma mensagem e você mija em cima dele, porque você vai ter que destruir. Você não pode deixar ou consertar ou completar. Você mija em cima dele. Beleza. Gilda, por favor. Gente, eu não conseguia realmente ter essa visão das dificuldades práticas, porque também não joguei, né, nem nada. Tá quase o lobo mau, que só sabe bater na porta e dizer, vem pra fora que eu vou, né? Toque, 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 não é a Polícia Federal, é o lobo mau que tá vindo, né, pra fazer tudo errado. Então, assim, eu não consigo visualizar ainda. Precisaria jogar e tal, para ter realmente noção de toda essa limitação, né, desse personagem. Eu ainda acho que, enfim,
Estou muito idealista em relação a ele, ainda acho ele legal. Boa. Mary Jane. É bem desafiador mesmo, o Guerra Vermelha, né? Mas também tem, assim como tem muitas dificuldades, tem coisas boas, né? Eu vejo eles com muita força, sabe? Como guerreiros mesmo, com muito senso de justiça e batalha incansavelmente, sabe? Então, só que é realmente complicado. Eu não sei, eu não saberia mesmo não jogar, eu acho. Tranquilo. Então, tá aí todas as avaliações. Vamos então fazer agora a nossa pontuação para cada uma das pessoas presentes. Breno, tu tá sendo sempre o primeiro. Eu vou começar por ti. Deixa eu só abrir aqui o arquivo da avaliação para a galera acompanhar. Tá aí, carregando. Aqui, garras vermelhas. Breno, está contigo. Para os nossos Red Talons aí, queridos, eu vou mandar um indiferente. Eita, indiferente, explica aí. É aquela coisa assim que dentro desse reboot de muitos assim que ficou interessante, ficou melhorado, eu acho que não teve mudança alguma, infelizmente. Na verdade, eu tive até uma pequena decepção, esperando assim que os hominídeos dos Garras fossem dar uma diferenciada, né? Pensando que ia haver aquele Neandertal, tipo Vandal Savage da DC, sabe, assim, uma parada assim mais diferente, e não veio. Tem uma parte dos Garras em especial, para citar aqui rapidinho, que eu acho que tá em algum guia do jogador, não vou ter certeza, que diz assim, que a tribo dos Garras Vermelhas é a única que tem um ódio por magos, porque são humanos que ganham poder e que de vez em quando organizam incursões às cidades com o único objetivo de matar os magos. Só que, dado tudo que foi falado, principalmente um espaço lá que a Vivi falou, parece aquela rivalidade unilateral, né? Não é igual vampiro e lobisomem, não, porque tipo os magos parece que não são afetados por isso, porque os Garras não têm acesso aos conhecimentos para caçar esses magos. Então, tipo, vai fazer incursão, não acha nenhum mago, mata qualquer humano achando que é um mago e volta pra mata. É isso, fica uma parada assim, né? E eu pensei que fosse ter mais uma brecha para isso, mas é isso, assim, não é um não gostei, né? É um indiferente, porque realmente eu não vi aquela mudança que esperava. Beleza. Vivi, sua avaliação. Pois é. Como jogadora, eu vou avaliar como jogadora. Eu acho uma tribo muito difícil e eu jogo RPG para sofrer várias vezes. Então, eu coloco como gostei. Gostei. Como narradora, eu daria 9 com certeza. Mas como jogadora, por ter que conversar, ter que fazer uma galera ali, conversar, bater, não que eu não goste de conversar, mas você precisa direcionar o jogo. Sei lá, às vezes alguém tímido vai concordar com você e ele não tá curtindo a ideia. Então, eu coloco só no gostei ali. Perfeito. Gilda, sua avaliação. Gostei também. Perfeito. Explica aí pra gente. Também. Eu achei interessante, né? Como eu te falei, eu achei algumas coisas muito interessantes, mas realmente é um personagem difícil para jogar e para coincidir com a mesa, com a proposta do jogo. Apenas isso. Meus queridinhos já passaram. Boa. Mary Jane, você fecha com as avaliações? Eu voto gostei também. Boa. Pode. Mesmo que seja bastante desafiador, eu acho que eu gostei, eu acho legal, acho é muito polêmico mesmo, mas
Mas eu curti a narrativa dos Garras Vermelhas. Perfeito. Ah, só deixar mais um recado, é a tribo que tem os melhores nomes de Garou. E eu vou mandar logo um salve aqui para um amigão aqui do pessoal do RPG, que o Raga conhece até melhor que eu, que tinha um nome fantástico. Chuva vermelha do sangue dos meus inimigos. Que incrível. Que horror! Então, São muito práticos os nomes deles, gente. Aliás, são os melhores, inclusive, para você, humano, sacanear o jogador garra vermelha, enquanto ele não aprender a falar a linguagem local. bom, tá aqui a média que ficou das 4 avaliações foi 6,5. Só não foi pior que o do Caçadores de Vendavais, que pegou 5,3. Então ficou meio que em segundo lugar, invertido na avaliação. E aí, vocês estão curiosos para ver como é que foi a avaliação da galera do formulário? Vamos mostrar. Vou já aqui mostrar para vocês. Aqui já pulamos de 1 para 6 avaliações, então já deu aí um número bacana. Aí nós vamos lá para os Garras Vermelhas, tá? E a maioria, com 3 de 6, colocou como gostei, muito próximo do que vocês avaliaram aqui. E quem estiver assistindo, se quiser participar da avaliação, o link desse formulário está aqui embaixo. Nós recomendamos vocês também fazerem a participação de vocês e mostrar como é que é a avaliação geral de todas as tribos. Então, galera, chegamos ao final de mais uma tribo, de uma avaliação de tribo aqui dos Garras Vermelhas. Para finalizar, assim, agradeço a vocês que tenham assistido aqui a gente até o final. E para finalizar, peço para que a Vivi, Gilda, Mary Jane e Breno, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica!